mais uma celebração a Deus na ICP Panambi. ICP significa Igreja com Propósitos. Várias pessoas me perguntam isso. Legal ICP, mas o que é ICP? Igreja com Propósitos. Por que propósitos? São 5 propósitos que a gente acredita, né? Nós acreditamos que todo homem nasceu para adorar a Deus, adoração, para buscar a Deus, para ter preenchimento em Deus. A gente acredita que todo homem nasceu para ter comunhão, quer ter comunhão uns aos outros, né? Andar em família. Que nasceu para aprender de Cristo, ser semelhante a Cristo, que é o propósito discipulado. E também entendemos que o homem precisa ganhar outros para Jesus, que é através do evangelismo, né? E também entendemos que todo homem, todo ser humano tem um talento, uma habilidade que deve ser usado para Deus. Ok, pessoal? Muito bem, pessoal. Então hoje nós iniciamos uma nova série. A série? Fé. Fale com mais fé. A série? Fé. Muito bem. A série Fé, pessoal. Se entendemos que o perdão nos cola e a honra nos mantém colados uns aos outros, nessa série vamos entender que a fé é a única coisa que nos une e nos mantém unidos com Deus e suas promessas. Vou repetir se quiser anotar. A fé é a única coisa que nos une e nos mantém unidos com Deus e suas promessas. Não existe busca a Deus sem fé. Então nessa série nós vamos entramos já no caso, né? No livro de Hebreus. Por que livro de Hebreus? Porque Hebreus é um livro totalmente recheado de fé. Ali o apóstolo, ou o mentor, ou o líder, que ninguém sabe quem escreveu a carta de Hebreus. Alguns falam que foi o apóstolo Paulo, mas não se tem certeza. Hebreus é uma carta misteriosa ao extremo. Ninguém sabe quem escreveu a carta. Ninguém sabe quem foi o cabeção gigante que escreveu Hebreus. Eu creio que ele não quis se manifestar porque a revelação foi forte, poderia se achar depois. Quando Paulo bota a carta de Paulo aos Romanos, né? Carta de Paulo no Hebreus não, só começa o primeiro capítulo. Ninguém sabe quem escreveu a carta. Mas com certeza foi alguém cheio de fé. E nesse livro, você vai ver em Hebreus 11, a partir do versículo 1, que esse autor começa a falar assim, ó, que a vida com Deus tem que ser cheia de fé. Tenha fé como Abel, tenha fé como Enoque, tenha fé como José, tenha fé como, né? E vai falando de Isaac e Jacó. Ele bota vários personagens, e através desses personagens nós vamos trabalhar aqui nesse EP, nessa série Fé. Alguns nós deixamos de lado, para não ficar tão extensa a série, mas os principais nós deixamos aqui, como já foi lido, né? Estamos em jejum por 12 dias nessa série, para que Deus aumente e renove dia após dia nossa fé em Deus e suas obras. Hoje eu orei aqui no galpão e falei, Deus, derrama a tua loucura, Deus. Eu quero ver coisas que eu nunca vi mesmo. Deus, essa série Fé tem que ser prática. Eu não sei como é que você reage com esse negócio de fé, né? Ai meu Deus do céu, o que está acontecendo nessa igreja? Daqui a pouco assim, né? Meu Jesus, estava tudo de boa, estava tão bonitinho sentado aqui. O que tu está falando aí, né? Então, a gente não sabe. A fé é certeza daquilo que não se vê, né? Então estamos em jejum. Fico feliz de ver uns tiraram o café, outros tiraram a coca, outros tiraram a massa, outros tiraram o salgadinho, outros tiraram a carne, outros estão só bebendo água como líquido. Então é bem isso, pessoal. Eu acho fantástico quando o povo de Deus resolve se aprofundar. Além de você ser um participante dos domingos, você resolve participar e aprofundar-se em Deus. Muito bem, pessoal, mas o que vem a ser a fé? Por que precisamos ter fé? Fé em quem? Como ter fé? Como aumentar minha fé? Enfim, isso e muito mais vamos ver hoje e durante toda essa série. Ok? Veja só o que diz o texto abaixo sobre fé. Olha que interessante, pessoal. Olha o que a Bíblia fala sobre fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas no passado conseguiram a aprovação de Deus. Hebreus 11, 1 ao 2. Então, para você entender bem o que é fé, se quiser copiar na sua guia, uma frase para você entender bem: fé é ter certeza sem prova. Fé é quando você acredita em algo ou em alguém sem a necessidade que você toque, que você veja ou que seja provado. A pessoa que diz Deus prove a sua existência já está reprovado. Já reprovou. E esse é o mal dos ateus. Eu só acredito se um dia ele vier na minha frente e dizer: oi, eu sou Deus. Esse é o ateu.
E ainda se acha na sua religião ateísta melhor do que quem acredita, né? Sempre falo que para você ser ateu tem que ter mais fé que o cristão, cara. Olhar o sol, a lua, a beleza, olhar tudo funcionando de maneira harmônica e dizer: Deus não existe. Explosão, macaco. Mas aquela coisa que eu aprendo na escola, né? Um macaco, eu não vou falar aqui que eu vou demorar demais, né, pessoal? Mas um dia nós podemos conversar sobre isso. Mas fé é ter certeza sem prova, é saber que Deus existe, mesmo nunca vendo Ele. Fé, pessoal, é saber que existiu um homem chamado Jesus, que foi enviado por Deus, curou, operou milagres, morreu e ressuscitou. Nenhum de nós viveu há mais de 2000 anos atrás. Ninguém teve aqui o privilégio de estar em Jerusalém, e lá em Jerusalém você ver Jesus curando cego, multiplicando pães. Ninguém estava lá. Ou seja, se você está na igreja hoje, ouvindo um cara falar sobre Jesus, que você nunca viu, que você nunca tocou, que você não estava lá, só tem uma resposta para você: fé. Já parou para pensar uma coisa? Que você vem na igreja para aplaudir um cara que você não vê. Para pensar. Você ergue a mão para uma pessoa que você nunca viu, e você está aqui na igreja, ouvindo uma palavra que uma pessoa que você nunca viu também inspirou homens a escrever. Então você é uma pessoa cheia de fé só por estar aqui. Parabéns, aplausos, parabéns. Você já tem fé. Você e eu já somos pessoas com fé. Então, pela fé eu acredito em Cristo, eu acredito em Deus. Pela fé eu acredito que Deus criou o mundo. Pela fé eu acredito que o homem não veio do macaco. Pela fé eu acredito que o homem foi criado por Deus no pó da terra e ele veio ao mundo. Fé é isso. Fé é enxergar claramente o que para muitos é invisível. Fé é saber que é possível o que muitos acham impossível. Se você vê a logo aqui, foi criado praticamente, com certeza, para já chocar a pessoa. Isso aqui é o que para quem gosta de internet? Wi-Fi. Nós vamos ligar o Wi-Fi hoje. Liga isso no Wi-Fi e... cara! Você pega um serzinho assim e pá! E cai lá. Isso é espetacular. Agora, mais espetacular ainda é nós acessar o Wi-Fi e fazer o Supremo, Soberano, o Deus dos deuses, o único Deus, o Todo-Poderoso, parar na minha frente e dizer: e aí, filho? Eu te amo, filho. Vamos trocar uma ideia? Vamos caminhar junto? Eu estamo junto, Deus ama. É nóis. Cada pouco manda um beijo para Deus, cara. Eu falo: Deus, te amo. Você é maravilhoso. Eu faço isso por quê? Pela fé. Se alguém me visse fazendo beijo de Deus, eu levo que esse cara é louco na cabeça. Mas é a fé. Então hoje eu quero ter o prazer de apresentar um homem chamado Abel. Esse cara você vai ficar muito feliz em saber o que ele fez. Vamos iniciar o assunto de fé então hoje, com esse cara muito conhecido da Bíblia. Eu vou apresentar para vocês uma história espetacular, que todos de certa forma já ouviram. Abel e Caim. Quem já ouviu essa história? Essa história é espetacular. Eu queria ficar pregando 3 horas para vocês, mas eu sei que vocês têm que ir embora. Eu sei que vocês têm que ir, né? Mas é uma história espetacular. Eu fiquei umas 2, 3 semanas engolindo essa história, recebendo revelação, estudando, porque não é só revelação, a gente tem que estudar também, né, pessoal? Estudando sobre a história, e é espetacular. Então vamos ver 2 textos sobre esse homem chamado Abel. Vamos ver um texto no Antigo Testamento e outro texto no Novo, tá? Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado quê? Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou e vai começar a história, né? A história continua, pessoal, que Abel e Caim vão apresentar a Deus uma oferta. Os dois apresentam a Deus uma oferta, porém Deus só aceita a oferta de Abel e não aceita de Caim. Vamos saber por que isso. Caim fica com tanta inveja, tanta raiva de Abel, que Abel recebeu a aprovação de Deus, que ele chama Abel para o campo e mata o seu irmão. Então Abel é o primeiro mártir da Bíblia. Ele foi o primeiro ser humano que morreu por ter adorado a Deus, ok?
Depois vamos conversar mais sobre isso, pode passar. Hebreus 11:4, né? Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Que top isso, cara. Pense você, Luiz, nós morrer e ainda assim as pessoas falar sobre nós e receber nossos ensinos. O Edson morreu, o Luizinho também, não vale a pena ver a história desse cara. Vamos ver de novo essa história. Edson e Luiz, olha só, esses caras, já pensou que coisa linda? Abel teve esse privilégio. Então, vamos estudar esse texto agora, para nós entender melhor. Pessoal, imagine só, para você entender sobre esse Abel, Abel ele era filho, nada mais nada menos, de um casal chamado Adão e Eva. Ou seja, os primeiros seres humanos que Deus criou, né? Abel, pessoal, era filho de um casal que havia tido intimidade com Deus extrema. Abel era filho de um pai e de uma mãe que amavam a Deus, que viam a Deus, que toda tardezinha conversavam com Deus. Adão e Eva eram íntimos de Deus. Os pais de Abel eram top. Pense uns pais cheios do Espírito Santo. Porém, Abel era filho de pais que pecaram contra Deus, que saíram da presença de Deus e foram expulsos da presença de Deus. Então Abel, pessoal, ele era filho de um casal que estava no passado com Deus, mas no presente estava sem Deus, estava em pecado. Quem sabe algumas pessoas que estão aqui hoje têm um pai e uma mãe que já eram cristãos. Era uma referência para você. Mas hoje você está na igreja e eles estão fora. Esse era Abel. Abel tinha pais que eram topíssimos, mas por causa do pecado estavam totalmente excluídos. Então alguns às vezes viram o seu pai e sua mãe como referência e hoje você se torna uma referência para os seus pais. Esse era Abel. Abel era filho de pais frustrados com a fé, frustrados com a presença de Deus, não por culpa de Deus, por culpa deles que pecaram contra o Senhor. Abel, pessoal, tinha um irmão também chamado Caim. Cada um desses homens tinha um dom e uma habilidade. Abel era pastor de ovelhas e Caim era um agricultor. Sabendo disso, vamos ao primeiro ponto de hoje então. Pessoal, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Todos nós temos oportunidades para ouvir e aprender sobre Deus. Como que a fé nasce no coração de uma pessoa, pessoal? É só nós vermos a continuação da história de Abel. Pessoal, antes dos escritos bíblicos, antes de você ter uma Bíblia na sua mão, antes de você ter o Novo Testamento, o Antigo Testamento na sua mão, existia algo chamado ensino oral. Na antiguidade não existia papel, na antiguidade existia caneta, na antiguidade não existia essas coisas, existia pedra. Por isso as pessoas falam que o cara era o homem da pedra. Então tudo que as pessoas aprendiam sobre Deus não era lendo, não era vendo vídeo, não existia vídeo. Era ouvindo o ensino oral de pai para filho. Então tudo que Abel sabia sobre Deus, ele ouviu Adão e sua mãe Eva falar. Eu consigo imaginar claramente Adão e Eva todos os dias chamando seus filhos mais novos, Abel e Caim, e falando assim: Abel, Caim, seu pai e sua mãe fomos os primeiros seres humanos a serem criados por Deus. Fomos criados no pó da terra, nós amávamos a Deus, Deus nos amava, era uma presença espetacular. Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas, Deus criou todas as coisas, foi Deus que criou os mares, mas a parte mais especial que Deus criou foi nós, seus pais e você. E ele foi ouvindo. Então Abel, desde pequeno, ia ouvindo sobre Deus, ia ouvindo sobre as belezas de Deus, ia ouvindo sobre a pessoa de Deus. Eu penso Adão orgulhoso falando para Abel: Abel, Caim, eu vi a Deus. Imagina, se eu fosse Abel, eu ia cair no chão na hora. Como assim, pai? Eu vi. Eu me encontrava com ele de tardezinha. A primeira pessoa que eu vi quando eu abri os olhos, saindo do pó da terra, foi Deus. Eu ia cair no chão na hora. Deus, Filho,
Ele me deu um trabalho no jardim do Éden, que era botar nome nos animais, era cuidar do jardim, e toda tardezinha eu me encontrava com o Criador dos céus e da terra. Isso foi gerando em Abel uma fé espetacular. Isso foi gerando em Abel um desejo por Deus. E também um temor por Deus, quando Adão falou: filho, não erre como teu pai, não faça o que o teu pai fez. Deus mandou eu e a sua mãe não comer daquela árvore, e nós desobedecemos a Deus. Fomos castigados, fomos expulsos. Não brinque com o pecado, Abel. Não brinque com o pecado, que senão você vai acabar que nem os seus pais. Abel então escutava aquelas histórias, aquilo ia criando nele uma fé, aquilo ia criando nele uma beleza por Deus, aquilo ia criando nele uma paixão por Deus, aquilo ia criando nele um desejo por buscar esse Deus Criador, e ao mesmo tempo aquilo ia criando nele um temor de não ser castigado como seus pais foram. Claro que, biblicamente, o castigo foi o mesmo, que é receber o pecado entrou em Adão, o pecado entrou em Eva, passou para Abel, passou para Caim, todos nós pecamos. Claro que a consequência Abel teve que sofrer também, que era estar embutido numa natureza pecaminosa. Legal, mas ele não queria sofrer do próprio Deus uma punição como Adão e Eva sofreram. Então Abel, pessoal, ele ouviu sobre Deus. Todos nós temos oportunidades para ouvir e aprender sobre Deus. Romanos 10:17 fala assim, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Pessoal, todos nós temos uma família, todos nós temos algum familiar, algum parente que vai falar da Bíblia com você. Sabe aquelas tia louca que chega para ti, vai para a igreja, infeliz! Sempre você tem uma avó, né? Meu Deus, misericórdia! Vá para a igreja, está feio da vida. A minha avó fez muito isso comigo. Meu Deus, meu anjo, para de festa, para com essas mundanices, vai para a igreja. Deus te ama, Deus te quer. Aquela coisa. Não, minha mãe está ali, ela sabe muito bem o que eu estou falando. Ela ficava, tira essa argola, tira essa camisa no meio, meu Deus, misericórdia. E eu ouvia a minha avó ali. Era muito interessante, cara. Eu saía de casa, minha avó orava, Deus, proteja. Eu ficava, meu, que a avó está viajando. Ela, pela fé, uma vez veio assim, Cardice, eu vou te ver sem essa argola um dia. Eu, tinha uma argolinha preta assim, e depois metal, né? Vou te ver sem, eu, não vai não. Deu 3 semanas, caiu minha argola, não sei de que jeito. Nunca mais voltei a usar. Fiquei de cara, uma vez que ela fala para mim um negócio, estava com o Robson antes, cadê o Robson? Conversando da avó, cadê o Robson? Ali, nós estávamos brincando antes, que quando a mãe fala, filho, leva o guarda-chuva que vai chover, não vai não, que chove na hora. As mães sem fé. Na verdade, Deus não ia chover, mas porque a mãe disse. É sempre assim. Deus não está planejando na sua arquitetura do universo chover, mas a fé da mãe é impressionante. Toma! Não se obedeça a você mesmo. Então todos nós temos na família algum parente doido, crente, assembleiano, batista, isepiano. Essa foi boa, nós somos isepianos também. Todos nós temos alguém na família para falar de Cristo com a gente, para falar de Bíblia com a gente. Então, todos nós também na escola temos algum amigo que vai falar da Bíblia com a gente. Eu lembro também de ser, cara, sempre assim, eu era bagunceiro na sala de aula. Até falei esses dias com um casal que eu era um cara hiper bagunceiro e hiper inteligente ao mesmo tempo. As pessoas ficavam de cara comigo. Eu estava no fundo, fazia bagunça e passava todas as provas delas. Tinha 9, 10, eu falei, cara comigo, como é que um bagunceiro pode ir bem? Então, naquele tempo eu lembro, claro, eu me arrependi desse pecado, pessoal. Não siga adolescentes, não siga esse exemplo. Me arrependi claramente desses pecados. Tem um cara uma vez na minha casa, ele foi lá em casa, e ele disse assim, e aí, Edson, chega aí. Quero contar a história de Tiago para ti. Abra a Bíblia. Ele abriu, Tiago, só li todo o Tiago para mim. Eu falei, querido, pode ir embora dessa porta. Eu expulsei ele. Mas eu não estava entendendo o que Deus estava fazendo comigo. A palavra vinha aqui, E a palavra vinha. E a palavra vinha. Até que um dia eu estava no acampamento entregando a vida a Jesus. A palavra vem. Todos nós temos na escola
aquele momento, uma vez por ano, não sei, de meditação bíblica, né? Espero que continue assim. Que eles dão aquelas biblinhas dos Gideões. Viu aquelas biblinhas pequenininhas? Eu ganhei umas 15 aquelas biblinhas. Todos nós vamos ser influenciados pela nossa cultura. Estamos vivendo hoje uma cultura para a glória de Deus em Panambi, que é uma cultura cristã. Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que em Panambi existem 90% considerados cristãos. O que é isso, Edson? Como assim? Católicos e evangélicos. Não estou dizendo que são todos obedientes a Deus, tá, pessoal? Não estou dizendo que são todos discípulos, mas eles dizem que o quê? São católicos e evangélicos. Bota no currículo lá, religião evangélica. Lá faz festa, tá pronta, evangélica. Católico, não praticante. Já tem um evangélico também que não é praticante. Jesus vai olhar assim, você desgraçado. Não praticante, ainda fala assim, ó, que fé sem óculos é morta. E tu me vem dizer que é evangélico não praticante. Então vai pro inferno mesmo, porque a Bíblia é prática, né? Então uma pessoa dizer eu sou um evangélico não praticante, é um inferno dentro da pessoa já. A Bíblia fala que quando você ouve a palavra e não pratica, semelhante ao homem que olha para o espelho e esquece a aparência logo que sai do espelho. Bota lá que tu é ateu, mas não bota evangélico não praticante, fica melhor. Fica melhor. Todos nós, pessoal, somos influenciados por essa cultura do Panambi. É uma cultura gostosa. Eu chego em Panambi e eu falo, Deus, obrigado, Pai, porque aqui em Panambi ninguém vai ter desculpa de dizer, eu não ouvi sobre Jesus. Em Panambi não vai ter uma alma que vai poder dizer, nunca ouvi falar de Bíblia. O que é Bíblia? Não. Na Coreia do Norte pode ser. E lá, os caras já ouvem. Aqui tu não tem essa desculpa. Não tem que buscar para Deus e dizer, Deus, Panambi ninguém me falou de nunca. Você liga o rádio, programa do meio-dia. A fé vai ter, né? Tu anda na rua, tem um testemunho de Jeová lá, deixa eu entrar na tua casa e faz um café aí. Claro, os caras viajam umas coisas também, né? Mas isso fala de Cristo. Até as pedras clamam quando os justos não clamam. Tu passa do lado ali, esses dias eu estava de carro, e passou um outro cara de carro assim, tinha algumas pessoas na minha frente, ele olhou, Jesus te ama! E os caras, eu quase olhei e diz amém, mas não foi para mim, mas foi para mim dizer amém. Então em Panambi não tem como você dizer, eu não ouvi. Você ouve? Você ouve pela mídia. Hoje, pessoal, a internet, ela vai alcançar e já está alcançando o mundo inteiro. Você bota no Facebook, você abre o seu Face, vai ter um crente dizendo, entrega a tua vida para Jesus. Você abre o Face, vai ter um monte de coisa errada lá, um monte de foto doida lá, um monte de coisa do mundo, mas no meio daquele negócio vai ter um crente dizendo, Jesus é bom. No meio daquelas postagens vai ter um doido botando texto bíblico, botando testemunho, e você vai ler. Só por favor, não bota aquele negócio, se você ama Jesus, curta, se você não ama, o pessoal que não tem nada a ver, tá? Por favor, se você mandar para mim, se você ama Jesus, pastor, curte, eu não irei curtir. O que uma curtida tem a ver? Se eu amo Jesus, eu obedeço, não curto. Então, mas até isso ajuda uma pessoa que não crê em Jesus. Ou se você crê em Jesus, uma vez vem assim, então Jesus e o diabo dando de braço assim. Se você crê que Jesus vai vencer, curte. Se você crê que o diabo vai vencer, comenta. Se você acha que vai dar empate, compartilha. E daí eu pensei comigo assim, poxa, a pessoa não entende de Jesus. Primeiro, Jesus não vai bater queda de braço com o diabo. Jesus só já era. Mas as pessoas acreditam claramente. Mas de qualquer maneira, o evangelho está sendo pregado. De qualquer maneira, ali está Cristo, ali está o diabo, ali está tudo ali. Você olha o WhatsApp, ele tem aquelas correntes, né? Um homem estava andando no barco, e nesse barco, não sei o que, e Jesus apareceu no barco e se converteu. Todos têm uma história bíblica. Através de literaturas, através de testemunhos. Se você quer ter fé e deseja que ela cresça, então ouça mensagens sobre Jesus. Veja vídeos sobre Jesus. Venha para a celebração, retenha tudo que você aprender. Vá para os pequenos grupos, absorva tudo que você ouvir. Ande com pessoas de Deus, ande com líderes. Mas esteja o tempo todo permitindo seus olhos e ouvidos terem contato com a palavra de Deus. Isso aumenta a fé. Pare, pessoal, de ficar vendo filmes e séries que ao invés de aumentar sua fé, bloqueia ela. Pare de ficar só olhando notícias na televisão que só serve para entristecer e perder a fé em Deus e na humanidade. Tenha contato com coisas que motivam e aumentam sua fé. O que motiva e aumenta a sua fé?
é a oração, é a palavra de Deus, pessoas de Deus, livros sobre Deus, DVDs sobre Deus, testemunhos sobre Deus, música sobre Deus, enfim. Aí eu tenho que bater um ponto aqui muito legal. Cristão que escuta músicas mundanas, cristão que escuta músicas seculares, cristão que escuta músicas de todos os tipos, fazendo o seu ouvido ser um piniquinho do diabo. Ele fala: não, eu sou cultural. Isso é cultura. Minha mente é aberta. Cuide para o teu cérebro não cair fora com a sua mente aberta. Às vezes, não confunda, pessoal, ser atualizado com ser um noiado. Não confunda estar atualizado com o século XXI com agora permitir até mesmo o pecado entrar na sua mente. Quando você olha para uma novela e vê um casal gay se beijando e você diz: isso é normal, finalmente a sua fé morreu. Se você olha para a novela e diz: isso é normal, embora, o que importa é que você não se revolta, você não fica revoltado, então a fé, você não tem fé, a tua fé morreu. A sua fé morreu. Tem pessoas que escutam músicas que incentivam o adultério, o triângulo amoroso, músicas que incentivam o palavrão, músicas que incentivam o pecado. Tem cara que vê séries, vídeos, novelas, filmes, tudo para agredir a sua fé, tudo para fazer você debochar de Deus, tudo para fazer a sua fé descer lá embaixo. Pessoas que emprestam o seu ouvido para o diabo. É funk carioca, é funk não sei o quê, é umas músicas horríveis, mas que o diabo entra pelo ouvido aqui e desce dentro do cara. Se há uma porta para o diabo entrar, se chama ouvido. Se os seus ouvidos estão sendo um baile funk do diabo, sinto lhe informar que a sua fé, aqui a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Palavra de Deus ou do diabo? Deus. Se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, lógico que ouvir a palavra do diabo diminui a fé. Então tem dois tipos de palavras sondando e rondando por aí: o que Deus fala e o que o diabo fala. Daí a pessoa não sabe porque ela não consegue ser santa, daí a pessoa não sabe porque ela não consegue ser pura, daí a pessoa não sabe porque ela não consegue amar a igreja, daí a pessoa não sabe porque ela não consegue ler a Bíblia. Claro, fala com o diabo o dia inteiro, ouve o diabo o tempo todo, olha para o diabo, ouve o diabo, anda com o diabo e ainda quer saber porque não tem fé. Esse buraquinho do ouvido, hein? Tome cuidado com o que você está ouvindo. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, pessoal, quando for pegar teu carro, quem tem carro aqui, bota um louvorzão ali. Tá lavando a louça, bota um louvor. Você tá ali no Face, bota uma música de crente, pô. Eu sei que tem umas músicas que são de crente que são pior que mundano, eu sei disso. Tem música, né, aquelas que a gente viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você virar bem, você vai se arrepender. Não escuta essa música, ela é vingativa. Essa mulher não sabe, não tem noção. Tem músicas cristãs que o pessoal não tem noção, é antibíblica. Por isso tem que vir na igreja, aprender sobre Bíblia, para você saber que louvor é bíblico, qual louvor não é bíblico. Mas você tem que estar em contato com o som de Deus, com vídeos sobre Deus. Pessoal, eu entrei num propósito agora de Facebook, WhatsApp, que eu estou usando só um tempinho bem rápido diariamente, e eu passo o tempo todo, Araújo, pesquisando sobre Deus, sobre Abel, fica um tempão falando sobre... E cara, coisa linda, você vai buscando Deus, buscando Deus, buscando Deus, buscando entender sobre Deus, aquilo te deixa doido. Fica a dica, empresta seu ouvido para Deus, se você quiser ter fé. Diga para o teu irmão que está ao teu lado: dê os seus ouvidos para Deus, se quiser ter fé, e não empreste seus ouvidos para o diabo. Então a fé, ela nasce com você ouvindo a palavra de Deus. Ponto 2: a fé vem pelo contemplar as obras de Deus. Aprenda a reconhecer Deus agindo em sua vida. Pessoal, a Bíblia vai nos ensinar que a fé enxerga o que os olhos não podem ver. Se você quiser botar aí, a fé vai enxergar o que os olhos não podem ver.
O que tem a ver isso com Abel, pastor? Tem a ver o seguinte: a Bíblia diz que Abel era pastor de ovelhas. Com certeza, depois de um tempo com Adão e Eva, entendendo sobre Deus, ouvindo sobre Deus, falando sobre Deus, Abel ia para o seu trabalho de pastorear as ovelhas, e ele olhava para o sol, olhava para a lua, olhava para as estrelas, olhava para a grama, olhava para a terra, olhava para os animais, olhava para as ovelhas e dizia a Deus: o Senhor é maravilhoso mesmo, com que perfeição tu tens criado todas as coisas. Com certeza Abel olhava para si mesmo e dizia a Deus: que perfeito o Senhor me fez. Abel sabia contemplar as obras de Deus. Abel sabia contemplar as criações de Deus. O que tem a ver com nossa atualidade hoje? Quer ter fé? Ouça a palavra, mas também aprenda a reconhecer Deus agindo em sua vida. Se você consegue não ter momentos com Deus, mas ter uma vida com Deus, você não consegue mais desassociar as coisas que acontecem na sua vida sem Deus. Tudo que acontece, sabe que Deus está ali. Então aprenda a reconhecer Deus agindo em sua vida através das vitórias e dos momentos bons. As pessoas gostam de falar que Deus, Ele está quando a prosperidade está. E só sabe glorificar nesse tempo. Mas sim, quando você está em vitória, quando você está em prosperidade, quando você está bem, quando você está realizado, está feliz, veja Deus nisso, veja Deus te abençoando, veja Deus te apoiando, veja Deus te liberando para crescer. Isso é Deus. Porém, você precisa também aprender a ver Deus nas derrotas da sua vida, nos momentos ruins, e dizer: Deus, eu não estou entendendo por que está acontecendo isso comigo. Eu não entendo por que eu estou sofrendo tanto nessa situação, mas eu creio que o Senhor está nesse meio. Amém. Eu creio que o Senhor está comigo. Um homem chamado Jó entendeu perfeitamente isso. Jó tinha tudo. Jó era o cara. Jó era um cristão tão fervoroso que ele todo dia de madrugada orava por seus filhos. Jó era rico. Jó tinha uma família abençoada. Jó tinha funcionários. Jó era temente a Deus. Jó era top. Até que um dia Deus permitiu ele cair numa provação horrível. Ele perdeu tudo, perdeu as fazendas dele, perdeu os empregados dele, perdeu um monte de coisa aí, e por fim perdeu a saúde dele. E Jó disse assim: olha, Deus deu, Deus o quê? Deus tirou. Ou seja, Jó não conseguia tirar Deus daquele momento. Ele falava com Deus: Deus, o que está acontecendo? Deus, desce aqui, vamos conversar. Mas não tirava Deus. No final, aquele Jó entendeu que ele não conhecia Deus tão bem assim, porque Deus queria trabalhar algo na vida dele chamado orgulho. Por causa que ele buscava Deus, ele achava que merecia a proteção de Deus. Quando Deus acabou com tudo da vida dele, Deus falou assim para ele: Jó, você tem que entender que a minha graça que faz você viver, não é a tua obra que garante a minha bênção, é a minha graça que te abençoa. Quando Jó entendeu isso, ele disse: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir o quê? Mas agora os meus olhos te veem. Então, se você entender esse princípio, você não vai mais ficar triste nos seus momentos difíceis. Momentos difíceis vêm também mandados por Deus. Pode ser o próprio diabo que está te atormentando, mas o diabo não faz nada que Deus não permita. O próprio Jó, quando o diabo foi tocar em Jó, Deus falou assim: ó, diabo, tu pode até tocar, eu deixo você tocar, mas não tire a vida dele. Ou seja, pessoal, o diabo não vai fazer nada com a tua vida se Deus não deixar. E se Deus deixar, é porque ele tem um propósito de no final te transformar. Amém? Amém. Então você tem que agradecer a Deus por tudo. Tudo tem um propósito. Gente, aqui na ICP, quando a galera vem falar comigo, acontece qualquer coisa, eu falo: pessoal, vamos descansar no Senhor, porque tudo tem um propósito. O dia nós íamos para Curitiba, daí acabou dando um valor bem mais alto, para nós ir. Eu, cara, não é fácil, mas tudo tem um propósito. Tudo Deus faz. Deus sabe, gente, o que Ele faz e o que Ele permite na nossa vida. Nem tudo é Deus fazendo em você, mas é Ele permitindo acontecer em você. Então Ele sabe o final dessa história. Hoje com a minha vozinha falando bem assim: Edson, eu creio que Deus sempre quer o melhor para a gente.
independente da situação, Deus sempre quer o nosso melhor. Você acredita nisso, pessoal? Amém. Que independente do teu sofrimento, Deus está focando no teu melhor. Às vezes aquilo que você acha que é sofrimento, Deus está mostrando que é um livramento. Às vezes você pode achar, eu não vou ter força para continuar em frente, mas Deus quer dizer para você, você achava que não tinha força, mas você tem força sim, eu te faço forte. Amém. Então tudo é um propósito, Deus é maravilhoso, e Abel sabia ver isso. Abel sabia, pessoal, ver Deus agindo em tudo. Gente, eu não consigo mais, se você falar comigo, vai achar que sou um noiado. Tudo que acontece comigo, com a minha família, com a igreja, eu consigo ver Deus hoje. Eu não consigo dizer, não, Deus não está aqui. Tudo. Eu sempre consigo olhar e dizer, Deus, me explica o que está acontecendo aqui. Não desassocie Deus das situações cotidianas da tua vida. Deus quer falar algo. O sofrimento é um alto-falante para Deus falar com os surdos espirituais, que às vezes não entendem. Por último, então, ponto 3, a fé em Deus precisa ser manifestada com ações. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhado de ações, é coisa morta. Fé e ação são irmãs. Uma não vive sem a outra. Esse é um ponto decisivo para você entender que a fé sem manifestação prática não é fé, e sim uma concordância intelectual. Quem sabe hoje você está ouvindo a minha palavra aqui e você está concordando. Não, concordo, pastor. Abel era um cara legal, realmente eu creio que realmente ele existiu. Eu creio mesmo que Panambi vai avivar, acredito, mas não quero me envolver. Não vou me envolver, não vou mexer. O que teve não foi fé, o que você teve foi uma concordância intelectual. Você concorda, mas não manifesta. Você concorda mentalmente, mas não manifesta na prática. Se você não tem prática, você não tem fé. Se você diz que entregou a vida para Jesus e você não mudou nada na sua vida, você não entregou a vida para Jesus. Fica a dica: se você levantou a mão aqui para Jesus e você não mudou nada da tua vida, continuou pecando, aprontando, continuou com a mesma vida de sempre e não mudou nada, você não teve fé, você teve uma concordância. Eu concordo com ter Jesus. Não é tu concordar só. É você pegar Jesus pela fé e dizer: Deus, Jesus, transforme minha vida agora, eu quero praticar uma nova vida. Fé sem prática é morta. Então, se você não pratica o que você ouve, você está morto. Não diga que você tem fé em Jesus, se você não muda pela causa de Jesus. Se você diz que tem fé e não está sendo transformado, você não tem fé. Muitas pessoas ficam escandalizadas: nossa, aquele cara desviou. Sempre achei ele tão parceiro, tão gospel, né? Desviou do nada. Uau! Será que ele tinha fé mesmo? Ou era uma máscara de concordância intelectual que ele manteve por alguns anos, mas caiu a casa dele quando Deus provou ele? Ah, pessoal, estou empolgado hoje, mas tenho que encerrar a mensagem. Mas é assim: não adianta você concordar, mas não acreditar. Não adianta você dizer estamos juntos, se você nem aparece. Não adianta você ficar compartilhando nossos sonhos no Face, se você nem participa deles. Isso, para mim, é o fé sem obras morto. Um fé sem obras morto. Se depois de você ouvir a palavra de Deus, que diz para você ser santo, você acredita, mas continua um pecador, você não teve fé. Se você ouvir a palavra sobre santidade, mas não mudou completamente sua forma de agir, você não teve fé. Se você ouviu na igreja que orar e jejuar vai te dar mais intimidade com Deus, então você precisa sair do local onde você ouviu essa palavra e imediatamente colocar um propósito de jejum, para você mostrar que você creu. Você ouviu que devemos ser como Abel, que agradeceu e estava contente com tudo que tinha de Deus, né? Aí você vai para casa
Você ouve tudo que eu falei aqui, você vai para casa agora, reclama de tudo, você vai para casa, não ouve mais. Se você acreditou no que eu falei hoje, aquele CD funk carioca vai jogar fora. Não, se você entendeu a palavra de hoje, vai pegar aquelas literaturas espíritas que você tem guardado na gaveta, literaturas satânicas, e vai queimar. Isso é fé. E não é dar para outra pessoa, pelo amor de Deus. Vai dar o diabo, não quero mais saber que esse diabo não. É queimar. Pior ainda, ou vender. Também não. Mas para é para acabar, né, cara? Não, é para acabar. O cara pega as literaturas, os CDs e vende. R$1.500. Quer comprar? Meu Deus do céu. Mas Deus vai descer a ira de um jeito. Ah, não faça isso. Deus não vai deixar isso acontecer. É queimar, é botar fogo, jogar no lixo, quebrar. Eu já fiz isso muitas vezes na minha vida. Já quebrei CD, já queimei livro. Falei, Deus, eu não quero mais isso aqui. Eu não quero mais. Cara, botei na fogueira, né? Botei na fogueira. E foi alguns reais, hein? Vou perder dinheiro, então não tem fé. A minha mãe que me deu, não tem fé. É uma decoração, não tem fé. Eu tenho um valor sentimental, não tem fé. Abandone teu valor sentimental e tenha fé. Isso é prática, isso é fé. Eu largo esse desafio para você. Tudo que tu achar na tua casa, tem uma imagem lá, queima. Tem não sei o que lá no santo, não sei o que, queima. Tem lá uma obra de macumbaria, lá um troço no meio do teu quarto, tu nunca percebeu, oh meu Deus, é macumba, queima. Que vídeos que você tem visto, que música você tem ouvido, tudo isso é necessário você entregar pela fé. Pessoal, fé é um posicionamento, fé é uma entrega, fé é mudança, fé é esperança. Você foi salvo, então viva como salvo. Você ouviu que precisa ser santo, então seja santo. Ouviu que Jesus pode te curar, então receba a cura dele já. Amém. Pessoal, Deus está operando tantas coisas. Esses dias estávamos numa reunião e deu o dom de língua, desceu sobre uma pessoa. Depois, outro dia, nós estávamos aqui na porta, a pessoa creu e recebeu o dom de língua. Sabe, cara, você crê, você vai receber tudo. Gente, se nós tiver fé, ninguém nos segura. Se nós tiver fé, nós seremos cheios do Espírito Santo, seremos curados, seremos santos, seremos influentes, seremos potentes, seremos tudo que Deus quer para nós. Para finalizar então, pessoal, conclusão: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. A fé, se quiser anotar, a fé é a única conexão possível entre Deus e o homem. Fechando essa mensagem, vou lhe contar o segredo agora na história de Abel e Caim. Por que Abel foi aceito por Deus na sua oferta e por que Caim não foi aceito por Deus? Os dois entregaram suas ofertas para Deus. Sabe por quê? Porque a vida de Abel era uma oferta, a de Caim não. Sabe por quê? Porque Abel, ele estava entregando aquela oferta com fé que Deus iria receber. Caim não. Pessoal, provavelmente Caim, ele era aquele tipo de religioso, sabe o religioso evangélico? Vai na igreja porque tem que, ora porque tem que, lê a Bíblia porque tem que, sabe? Tudo é muito pesado. Provavelmente Caim ofereceu uma oferta porque tem que. Já que meu pai ensinou, pega aqui Deus. Meus melhores frutos ainda, pelo amor de Deus. Meus melhores frutos, mas tá aqui, ó, pai. É óbvio que Deus não vai receber um coração desse. Não acredita, não está alinhado com Deus, não está alinhado com a família. Agora Abel chegou. Cara, vai ser um prazer oferecer essa ovelha. Vai ser um prazer oferecer isso para Deus. Meu pai me ensinou, eu quero de Deus. Eu tenho certeza que Deus está feliz comigo e eu vou ofertar para o Senhor. Na hora Deus aprovou a oferta. Caim, pessoal, provavelmente ficou com raiva de Deus.
Caim provavelmente, quando ouviu que Deus castigou seus pais, ele se revoltou contra Deus. Caim provavelmente era um revoltado contra Deus, mas tinha que cumprir a tabelinha religiosa para não ficar feio. Abel não. Abel amava Deus. Para Abel era um prazer estar com Deus. Para Abel era um prazer ofertar.